Fala, mulherada, desse pod nosso maravilhoso. Vamos começar mais um. Então, abre a câmera. Bem-vindas, meninas. Te A outra no celular. Te desafio a abrir esse... Igual o Zion abre os vídeos dele. Fala, galera, aqui é a Larissa gravando mais um vídeo pra você. E hoje nós vamos falar sobre críticas, inseguranças. Brincadeira. Nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre esse assuntão, porque é muito difícil para muitas pessoas lidar com críticas. Muitas pessoas como Letícia, como Cauane, pra mim é super tranquilo. Eu quero começar com uma pergunta. Vocês têm alguma crítica? Vocês têm alguma crítica construtiva? Vamos falar sobre crítica construtiva, porque eu acho que não existe. A gente vai se criticar? A gente vai se exortar? A gente podia, né? Se criticar. Faz tempo que a aqui. gente não tem uns momentos assim, tipo... Antigamente a gente tinha muito isso entre os pastores, né? Ai, Deus do Eu já livre. falei que isso aí é coisa do inferno. Ai, Ai, eu Deus acho do que é livre. necessário. Acho que Larissa que... olha... já me chamou Larissa de não, olho. Cauane. Necessário. Vamos começar a fazer isso. Vamos? A primeira a chorar. Uma semana em depressão em casa. Ah, eu acho que é importante pra vida da gente, mesmo que a gente fique em depressão quase uns 3 anos. Tô me recuperando da última agora. Mas, a minha pergunta é: ser insegura, vamos lá, é diferente de ser tímida, certo? Sim. Tipo, eu sou uma pessoa insegura e tal. Tímida é outra coisa. Sim, acho que a gente tá falando em outro aspecto da insegurança aqui, Ok. né? Insegurança é uma personalidade? Uma pessoa insegura, ela tem essa personalidade ou isso é um pecado? Um problema a ser resolvido? Problema a ser resolvido. Então, não existe a personalidade de uma pessoa insegura. Eu acho que a gente vai falar aqui não insegura no sentido de tipo... Ai, eu não sei muito como fazer isso. No sentido, às vezes, assim, meio de competência. De saber dúvida. fazer. Uhum. Isso. Mas insegura nos relacionamentos. Sim. É É que envolve isso, né? bastante coisa, né? Insegurança. A pessoa pode ser insegura para dar um passo, insegura sobre o que as pessoas estão pensando, insegura sobre ela mesma, se ela Eu acho que esse avança. é uma insegurança que a gente podia abordar. Insegurança sobre si mesmo. Que aí é difícil lidar com crítica, é difícil ouvir algo diferente, né? Você é nesse insegura? aspecto. Eu já fui muito mais Relacional. insegura. Eu já fui muito, muito mais insegura mesmo. Mas eu ainda sou insegura, sim. Eu acho que fica evidente em várias situações, assim. Mas muito menos, sabia? Hoje eu acho que é uma coisa, assim, muito menos do que eu já fui, pra ver como era muito, né? Eu acho que tem a ver com o tempo também, né? Com a É, maturidade, eu acho que sim. Até a também. idade, né? Você vai se afirmando. Porque é o tipo de coisa, por exemplo, no começo da vida, você se preocupa muito com as pessoas, com a tua imagem. Você vai Como ser tu vai aceito no chegar naquele grupinho. casamento com essa roupa. Será que todo mundo vai estar igual? Tu ligar pras amigas. Que roupa tu vai? Eu quero igual. Por quê? Dessa insegurança. Chegar e ser muito diferente. Tu ainda não sabe quem tu é. Daqui a pouco tu quer ser muito diferente de todo mundo. Mas também trata de uma insegurança. Tu querer ser muito diferente também é um segundo nível. E daqui a pouco tu entra numa fase que, tipo assim... Que são coisas específicas também, né? Às vezes tu... no geral, eu sou uma pessoa segura, mas aquela pessoa ali me ameaça. Aquela pessoa ali é difícil pra mim. Então, às vezes, não é no geral. O que será que motiva, assim, ser por exemplo, uma pessoa específica? Tu acha que é alguma coisa que mexe com a pessoa? O que tu acha? Eu dei um exemplo, né? Mas eu acho que muitas vezes é quando a pessoa tem de forte o que tu tem de fraco. Aí, geralmente, pode ser. nasce a insegurança, né? Daí nasce a inveja... Entra muito nesse meandro. Por isso que eu digo, às vezes a pessoa ela é segura em outros relacionamentos, mas com tal situação ela é insegura. Então não é uma coisa assim, tipo, inseguro, seguro, inseguro, seguro, inseguros para lá, seguros para cá. São situações assim que às vezes vêm à tona dependendo da situação, Exatamente. da pessoa. Eu tava pensando assim, quando a Lari perguntou se tu era insegura, eu fiquei tentando me analisar, eu acho que depende muito do aspecto. Né? Eu acho que tem muitas coisas que eu sou bem segura, bem tranquila, assim, não me afeto tanto. E tem coisas que eu já acho que eu já sou mais insegura, assim. Sempre que tenha coisas relacionadas à competência, é uma coisa que pra mim eu já... Não é uma coisa que eu reajo muito bem, assim. Eu já me acho mais insegura. Já não me acho tão competente. Mas isso tem a ver também com a questão de se cobrar demais, assim. De querer ser... saber fazer bem feito e tal. Então, eu acho que depende muito da situação mesmo, assim, olhando pra mim, né? Que geralmente é a área da vida que é mais importante pra gente, que a gente valoriza mais, né? Por exemplo, eu não tenho muita insegurança hoje com, por exemplo, estética, roupa, assim, vou chegar num lugar e
vai ter gente mais bonita que eu, ou melhor vestida. Não é uma coisa que pega muito pra mim. Já foi. Eu lembro, assim, de situações na adolescência que eu chegava numa festinha e eu não conseguia aproveitar, porque eu me sentia mais feia, sabe? Ah, sim. Então, já teve situações que isso pegou muito. Hoje, tipo, eu estando vestida adequadamente, né? Sei lá, um casamento, não tô de tênis, tá bom, né? Não é uma coisa que pega pra mim. Mas essa questão que tu falou é o que pega também. Das competências, do saber fazer, isso pega. Então, acho que vai muito também do assunto que a gente tá tratando da insegurança, né? A minha insegurança é de expectativa. Geralmente tem a ver com a pressão da expectativa, assim. Por exemplo, se eu sei que eu vou chegar num lugar e que já existe uma expectativa sobre mim, sei lá, vamos supor, a gente vai chegar num lugar que o Lipão vai falar, vai se expor e vai, sei lá, e já existe essa, quem é ela, né? Ou, sei lá, vamos conhecer ela, vai participar de um podcast, e aí, então vamos ouvir ela pela primeira vez. Sabe assim, essa coisa meio de cara, assim, de ver as expectativas sendo supridas. Aí eu fico bem insegura. Eu fico, sabe, não sabe onde botar a mão. Que eu acho que tem a ver com a tua realidade, que é diferente de muita gente. Tu é uma pessoa conhecida. Então, as pessoas sabem que existe um nome, né? Larissa Estrada. Então, se cria expectativa quando uma pessoa conhecida vai no lugar. Mas é uma pessoa que ninguém conhece, né? Tipo, ninguém espera ou não espera nada, né? Então, também tem a ver com essa posição, assim, de uma visibilidade, né? Mas eu concordo. Acho que se apertou, assim, dessa forma, né? Eu acho que ficou mais pontual pra mim, assim, ficou mais duro pra mim, mas eu sempre fui assim. A minha mãe sempre... Eu lembro, assim, de várias e várias conversas com a minha mãe, eu com a idade do Joshua, por exemplo, indo pro inglês a primeira vez. Eu tinha que estudar inglês antes de ir pro inglês. Acho que falou já isso contou no isso. episódio aqui. Eu preciso chegar preparada. Então, isso sempre foi assim. Porque imagina se eu vou chegar diante da professora de inglês no meu primeiro dia de aula e ela descobrir que eu sou burra. Tu tá entendendo? E é o que a professora espera. E ela espera que eu não sei nada. Aliás, ela tava ali pra isso, né? Mas, não sei, eu não consigo ser diferente disso, né? Então, sempre foi assim, vou apresentar um trabalho. Meu Deus, existe uma expectativa porque eu vou estar lá na frente, o professor acha que eu estudei. Eu Engraçado, preciso pra mim, isso assim, eu não tenho nenhuma... Isso pra mim não é um motivo de nenhum... Mas as pessoas são diferentes, né? Nenhum motivo de insegurança. Eu, bem de boa, assim, se eu tiver que apresentar. Inclusive, assim, eu era sempre escolhida pra fazer essa função. A que menos tinha estudado e a que ia pra fazer, porque eu botava a banca que sabia, sabe? Então, eu acho que vai muito... também da personalidade da pessoa, né? Existem razões individuais, existem razões circunstanciais também, né? E existe coisa da própria personalidade, né? Cada um vai construindo as suas inseguranças em áreas bem específicas, né? Sim. E eu acho que as pessoas inseguras, elas têm características muito próprias. Talvez seja legal a gente tentar levantar aqui, né? Até para as pessoas irem se identificando, enfim, né? Por exemplo, uma pessoa insegura, dificilmente ela promove outros e incentiva outros, porque é uma ameaça para ela, né? Então, o quanto ela puder abafar, apagar, não tocar no isso assunto, é verdade. ela vai fazendo isso. Isso meio que evidencia a insegurança da pessoa, que às vezes tem aparência de Fica segura. pior, né? Isso, tipo, revela que a pessoa tem dificuldade Sim. com isso, né? Sim. Eu E acho... é feio, né? Ou querer se impor, Isso né? é muito feio. Isso. Eu acho muito feio. Pode virar deboche. Tipo, pessoas que às vezes debocham muito, às vezes Querendo diminuir. Viu, Letícia? Não em toda situação, né? Mas é desaforado, Mas hein? Deus que... Tu isso. tá vendo, Larissa? Tu falou Pessoas a que... palavra-chave. Eu diminuo a pessoa pra que eu pareça maior. Sim. Eu já corrigi muita gente nisso. Perguntando mesmo, essa brincadeira aí foi pra quê? Não entendi. Porque assim, ó, é tão escrachado muitas vezes a insegurança das pessoas nessas brincadeiras, nessas ações assim muito práticas, né? Elas denotam mesmo É sempre tu olhar pro outro com uma perspectiva de sou superior e tu é inferior. Isso é uma pessoa extremamente insegura. A visão dela parte disso, de tipo... eu lembro que uma vez eu... Estudando sobre inveja, né? A inveja é você olhar
Como é que era? Era a inveja e a... E sim, eu sei do que tu tá falando. Eu gravei um vídeo pra falar das duas. Inveja e cobiça. Não era cobiça. Alguma coisa perto disso, né? Não era cobiça? Vaidade, não. Não, acho que era cobiça. Que a inveja é você querer ser o outro. A cobiça é você querer ter o que o outro tem. Um trem assim, não era? Só que era duas coisas diferentes. Era meio que a maneira de olhar. Que a inveja é quando você olha a pessoa de baixo pra cima. Não. E isso. A inveja é quando tu olha a pessoa de baixo pra cima. E a arrogância, a soberba, é quando tu olha a pessoa de cima pra baixo. Entende? A inveja, tu, tipo... Entendi. Lá no fundo, tu sabe que tu é menor e tu queria ser a pessoa. Daí tu olha a pessoa de baixo pra cima, assim, e tá menor, mas tu quer que ela se ferre pra você não ficar ali embaixo sozinha. O teu olhar denota de onde tu se encontra na tua posição. Isso não é uma coisa física, tá? Sim, não tô falando do olhar, sim, mas é a maneira como eu enxergo aquela pessoa, né? E a soberba, que é também fruto da insegurança, é quando tu, tipo, tu se acha tão maravilhoso por ser inseguro, tu quer se ver como maravilhoso, que daí tu diminui a pessoa pra tua... Mas as pessoas às vezes dizem, porque fulano se acha, porque o fulano fica se impondo. E na verdade é o contrário disso, porque a pessoa que tem a necessidade, por exemplo, um chefe, de ficar se impondo, reforçando a sua autoridade. Não, porque quem decide sou eu. Cara, é sempre fruto de gente que é totalmente insegura. Quanto mais a pessoa quer se crescer numa situação, se promover, menos ela se sente. Porque quem sabe o que não precisa ficar dizendo. É só tu perceber na reação de um momento tenso. Como a pessoa reage. Se a pessoa, às vezes, reage muito na defensiva, no ímpeto, é a insegurança gritando ali, porque ela precisa se defender. Uma pessoa que, às vezes, deixa tudo acontecer pra depois se posicionar, é porque tá mais segura de si, conseguiu dominar aquilo, né? Até esses dias eu estava num rolê com o Geise, e eu vejo, assim, o Geise é muito bem resolvido. Ele não tem emoções, eu acho. Tipo, nós mulheres, sabe? No sentido de, o que tal pessoa falou. Ele é muito desencanado, assim, muito bem resolvido mesmo, né? Eu até fico olhando como que os pais dele criaram ele pra eu criar a Annalise desse jeito, porque deu bom, né? Mas acho que, às vezes, também o homem, às vezes, tem algumas facilidades. E eu sempre achei uma coisa que eu admirei nele antes da gente namorar. O Geise é uma pessoa muito engraçada, né? Ele não força pra ser engraçado. Eu, quando quero fazer alguma coisa engraçada, tenho que forçar, porque eu não sou engraçada. Eu tenho que me, tipo... Não é uma coisa minha, uma característica minha. E ele é natural dele. Ele é, tipo, faz piada de onde não tem. E eu sempre observei ele nos rolês, assim, quando a gente era só amigo, que às vezes... Que quando uma pessoa tá tentando ser engraçada também no rolê, ele valoriza aquela pessoa. Porque às vezes, quando só tu quer ser o engraçadão, tu não ri da piada do outro pra que a tua piada seja a melhor de todas. E esses dias eu lembrei dessa característica dele. A gente tava num rolê e o outro cara lá fazendo um monte de palhaçada, só que, tipo assim, nada engraçado, sabe? Mas ele queria muito, tipo, né? Entreter a galera. E o Geise rachava o bico, assim, tipo, cara, muito bom, muito bom. Ele não acho que não soou falso dele, porque senão ele não ia rir, mas, tipo assim, ele não queria, ele não viu como um competidor de quem era o mais engraçado do rolê. Entendi. Fruto de segurança. Né? É muito isso que eu tava querendo falar. Uma pessoa insegura, ela vai abafando, ela vai diminuindo, ela vai empurrando a pessoa pra baixo, porque é uma ameaça pra ela. Dificilmente uma pessoa insegura incentiva. Tipo, vai. Eu acho a Letícia uma pessoa muito incentivadora. Ela começa a ser Eu percebo isso, assim, talvez tu sinta isso também como amiga dela. Ela incentiva. Não, a Larissa só fala mal de mim. Ela tá querendo me diminuir. Tu tá insegura? Não, eu sou super incentivada pela tu incentiva, vai, acredita, vai, arrisca. Tu tem tudo pra fazer bem Hoje eu isso. falei um negócio pra ela. Eu acho tão legal, porque é fruto de uma... Não vai me roubar nada. O que Deus tem pra mim, Deus tem pra mim. O que Deus tem pra ti, Deus tem pra ti, né? Muito em mulheres acontece isso, nessa rivalidade feminina, né? Esses dias eu vi um videozinho, assim, de um texto lido texto interpretado, né? Da Mônica Salgado, vocês conhecem? Eu gosto demais dela, ela é uma escritora, né? E aí ela falando sobre isso, eu não lembro qual é o contexto, mas ela falando sobre esse assunto, né? E contou uma história do George Clooney, que uma situação de que eles estavam numa... Ela não, né? Ouviu ele contando. Que ele estava num lugar de uma janta, alguma coisa, e alguém chamou ele, achou que ele era o garçom.
e pediu para que ele trouxesse uma bebida, uma coisa, e ele foi lá e serviu e trouxe. E daí Olha ela só que falando legal. sobre isso, sobre quando a pessoa não se sente ofendida, se é tão segura de si, que não se afeta com talvez um desprezo alheio, e a pessoa não fez nessa situação dele, não tinha feito por gosto. Mas às vezes as pessoas fazem por gosto, né? Te desprezam ou de alguma forma querem te colocar, te diminuir, e o quanto aquilo te afeta, o quanto tu permite que aquilo te afeta, reflete o quanto tu é inseguro, né? Então, assim, se tu não te afeta, tem a ver, é um termômetro da tua segurança. E assim, ó, se ele fosse e pegasse o refri lá pra pessoa por ele, é uma coisa. Outra coisa é quando alguém te impõe isso. Por que que eu digo isso? É o que toca na minha dificuldade. Eu não tenho dificuldade, que acho que acontece com muita gente, de assumir o que eu não sou boa. Mas vir do outro, aí me ofende, aí me machuca. É isso que eu ia pontuar agora, que existe um segundo nível de insegurança que eu acho que aí, na verdade, ele reforça muito mais os inseguros e até os seguros, né? Que é quando uma pessoa, então, vai agora te dar esse feedback, vamos chamar assim, nome mais bonito. Feedback, um retorno. Um retorno, né, sobre a sua atitude. Quando a pessoa vai colocar a tal da crítica construtiva, que segundo algumas pessoas não existe. Construtiva. Construtiva. Constrói só tensões. É, exato. O que é uma crítica construtiva? É uma crítica. Ela não existe crítica, na pergunta para vocês aqui, que constrói e a que destrói. Toda crítica é crítica, certo? Só depende, acho, da intenção da pessoa. Às vezes a isso pessoa que eu quer ia te falar. destruir mesmo. Às vezes ela quer te ajudar. E eu acho Mas que... daí é a pessoa, né? Não é tu recebendo. Não é Tu uma recebe crítica uma isso. crítica. Daí isso Eu aí acho é que tem maldade, digamos. isso. Isso que eu quero dizer. Crítica, a princípio, é uma. Aquela que você vai fazer uma análise e vai levar para algum lugar. Quando é destruição, né? Quando é uma crítica destrutiva, no caso não é crítica, aí é maldade, isso que eu quero dizer. Eu tenho uma característica que eu gosto muito de falar para as pessoas quando eu acho que tem alguma coisa que afeta de forma substancial. Por exemplo, se eu vejo que a Cal tem um comportamento e tá todo mundo falando, todo mundo não precisa necessariamente, eu não tô falando, mas aquilo gera algum incômodo e eu gosto muito dela, eu gosto desse lugar, sabe? De falar? De conversar. Sempre assim, se eu não gostar de uma coisa, eu vou falar. Mas eu acho que tem que se ter uma habilidade. Eu acho que com o tempo eu consegui encontrar um lugar de falar sem magoar. Eu acho que durante muito E tempo... também depende para quem tu tá falando, porque em daí tu vai entender que situação, cada em que pessoa é de um jeito. circunstância e tal. Mas assim, eu acho que durante muito tempo eu usei esse meu desejo de ser essa pessoa, de falar, de pontuar. Eu me sinto muito mal quando eu, por exemplo, tô com uma coisa engasgada e fico, cara, queria ter falado aquilo, acho que não ficou. Eu me sinto mal, não me sinto leal com a pessoa. Entendeu? Eu me sinto desleal. Falou, se eu posso falar e não falo, por quê? Então eu gosto de falar. Eu gosto dessa posição. Mas durante muito tempo eu era infeliz na maneira como eu colocava, às vezes, né? Até porque eu sou uma pessoa que fala um pouco mais firme, assim, às vezes eu era muito feliz. Mas eu acho que eu fui construindo isso até com a maturidade, com a idade, tudo, né? Com a solavão que a gente leva na vida. Eu falo, e assim, a grande maioria das vezes dá bom, assim, sabe? Então eu acredito muito, né? Não sei se você chamaria de crítica construtiva, porque eu acho que às vezes a gente precisa ter alguém que diga pra gente, assim, poxa, não foi legal, eu acho que tu pode melhorar nisso, eu acho que seria, né, com e amor. aproximar pessoas assim da nossa vida, né? É. Eu já não sou tão corajosa assim como você, não. Eu tenho pessoas que, parece que até meu papel, tipo, meninas que a gente cuida, faz parte da minha responsabilidade. Não tem dificuldade de corrigir. Elas esperam Tô por ali isso pra também. Isso. O Geise, eu critico ele, tipo, 24 horas por dia. Uma crítica por hora, eu sempre tenho uma crítica construtiva. Mas agora... tem pessoas que eu tenho medo de tornar uma tensão muito grande, sabe? De não me fazer compreendida, da pessoa entender mal, da pessoa não entender que eu tô falando aquilo porque eu quero ajudar de alguma forma, porque é uma coisa que eu tô vendo que talvez ela não tá conseguindo ver, sabe? Então, assim, eu admiro e queria ser assim, sabe? Mas eu oro. Tipo, eu vou orar e Deus vai corrigir. Talvez era pra ser através de você. Covardia. E eu acho que tem o tempo, às vezes, para as coisas, assim, sabe? Eu acho que é muito ruim quando tu sai dando um feedback ou dando uma crítica no momento de queimar roupa, assim, por exemplo. Você é uma situação aqui, poxa, a Larissa não devia ter feito. Sai ele e fala, Lari, eu acho que ali não é o momento. Eu acho que, assim, quando passa uma outra situação,
Aí eu coloco em oração mesmo, assim, Deus vai construindo uma situação para que eu chegue lá e a gente numa conversa. Até para que eu não fale em tom de desabafo, mas em tom de eu já purifiquei as minhas emoções envolvidas na história e tô falando realmente para abençoar a pessoa, não para tipo mostrar para ela que ela errou. Exato, né? É por amor, é uma coisa de amor, assim, de poxa, né? Ontem até conversei com uma pessoa que eu amo demais, eu falei, fulana, assim, tu é muito cabeça dura. Falei, olha como tu é, tu age assim, assim, assim. Falei várias coisas assim, e eu fiquei pensando, poxa, era numa hora certa, sabe? Era numa hora bem. Que já é uma coisa que eu já acho que ela é teimosa, cabeça dura. Mas como era numa situação certa, eu aproveitei. Então, acho que essas coisas de aproveitar o momento é muito importante. E a gente tem, como a Cal falou, a gente tem que ter pessoas assim perto da gente. Não são pessoas desagradáveis, eu sei que né, enfim, às vezes gera um desconforto e tal, mas a gente tem que ter, porque só quem passa a mão na cabeça da gente só acaba fazendo mais mal do que bem, né? Eu falo também, eu costumo falar, até porque meu marido não me deixa não falar, né? Vai, Larissa, fala. Fala, Larissa, fala. Mas porque eu tenho 1000 argumentos e aí eu consigo falar. Não é, talvez, das maneiras mais sábias, confesso. Mas, assim, eu não fico com nada pra falar, assim. Nada por falar, né? Agora, em contrapartida, assim, como que vocês são pra receber? Tipo, se alguém chega e fala assim, olha, Letícia, seguinte, vi isso, cara, não achei legal, acho que tu foi assim. Como que tu se sente, a priori? Assim, depende da situação, depende da pessoa e depende do quê. Eu acho que é uma série de fatores. Eu acho que eu recebo, assim, na grande maioria das vezes, bem, assim, escuto, não, ok e tal. Quando é algo que eu acho que a pessoa tem razão, me fere bastante, porque quando a pessoa não tem razão, eu contra-argumento. E aí eu tenho força para isso, né? Eu sou argumentativa. Mas como tu sabe que ela tem porque razão? Às vezes eu acho que às vezes é um ponto cego porque teu. a pessoa, não, mas a pessoa às vezes convence bem. Por exemplo, o Daniel, eu não gosto de discutir com ele, porque ele é muito bom de argumento, pelo menos comigo, ele é muito bom. Ele sempre me convence que eu tô errada. Daí eu digo, nem vou falar nada, porque eu já sei que ele vai contra-argumentar. Então, assim, porque às vezes tem coisas que poxa, me convenceu, eu tô errada mesmo, é verdade. Já aconteceu situações, não, tá certo, tem razão. Mas tu entende que tu vai meio pronta, assim, tipo, pelo que tu tá falando? Porque, e se for um ponto muito cego? Como é que tu vai argumentar? Tu tem que tirar porque às vezes, por exemplo, não saber lidar com a crítica é a primeiro tentar convencer de que você estava certo. Porque pode ser que tu não concorde com a pessoa, mas a pessoa nem sempre vai, a maioria das certa. vezes não vai concordar. Pode ser. Mas assim, se a pessoa, eu fico mais chateada quando eu vejo que a pessoa, poxa, é verdade. Quando tu vê sentido. Daí eu fico muito chateada, é verdade. Mas chateada não com a pessoa, chateada frustrada. Comigo. Mas quando eu acho às vezes que não tem fundamento, não acho que nada a ver, aí eu já reajo e aquilo já não me afeta tanto. Mas, por exemplo, até isso é muito interessante, porque eu acho que a reagir na mesma hora, eu também falo porque eu faço isso também, não é o melhor caminho. Mesmo que eu não concorde, mesmo que a gente não concorde. Eu acho que não é o caminho. Porque para você aprender a receber, você precisa ouvir tudo em silêncio. Entendi. Vou para casa, depois eu te dou um retorno, né? Quem sabe, se precisar dar esse retorno. Eu digo porque esse é um exercício que eu tenho, assim. Por que eu tenho dificuldade em receber críticas? Porque não foi isso que eu tentei fazer. Sabe assim? Não, tipo, por exemplo, sei lá, fiz... vou tentar pegar um exemplo. Fiz um podcast aqui com vocês. Poxa, sonhei com esse dia, né? Muito legal, que bom que está realizando. Falamos, não sei o que. Chega alguém e fala, quero sentar contigo. Cara, o que você fala, não sei o que, sei lá, tá? Por que aquilo me dói tanto? Porque não era a minha intenção. A minha intenção é abençoar as pessoas, sabe? É que isso aqui gere frutos, um monte de coisa. Então, acaba que é como se eu tivesse... Tudo que eu fiz foi errado. E esse é o que o Felipe fala. Lari, quando eu tô te falando, que eu tô te dando esse feedback, tô te criticando, não tô dizendo que você é uma pessoa ruim, que você não presta, que tudo que você faz não dá certo. Só estou dizendo que pontualmente você precisa mudar. Só que eu não consigo separar. Para mim, a pessoa acha isso de mim. Então, toda crítica para mim é como se ela botasse toda a minha vida num saco, amarrasse e falasse lixo.
É a sensação que a gente tem, né? Quando recebe. É bem difícil mesmo. Eu odeio receber também crítica, feedback. Eu admiro tanto, quem sabe. Por Acho exemplo, a que tem Julinha. alguém- A Ju. O Daniel é bom de receber também. A Ju, ela argumenta. Eu sei que ela argumenta, mas... Não, eu acho que ela recebe bem. Mas ela recebe bem. E eu acho muito legal. Às vezes eu fico olhando É ela belo, assim. né? Eu fico, poxa... Cara, se tem uma coisa que é o meu sonho era ser mansa, assim. Quando as pessoas Sim. falam, tipo... Nossa, obrigada por falar isso. Sabe essas Mas pessoas? sabe, eu acho que depende da pessoa também. Tipo assim, se eu recebo é que assim, por exemplo, tem pessoas que a gente é meio programado pra receber. Por exemplo, se tu ou o Lipão chegarem pra me corrigir, tipo, Entendi. eu já levei tanta bronca, sabe? Tipo, são pessoas que É estão a acima. função da pessoa. Isso. Mas é diferente se alguém que tá, vamos supor, não estaria nesse papel, é surpreendente, aquela pessoa me chama do entendi. nada, é mais constrangedor, é mais vergonhoso. Então, acho que tem disso também, né? Por exemplo, por que às vezes do marido não dói tanto? Dói o conteúdo, mas não dói vindo dele, porque ele sempre vai me criticar, sempre vai me exortar. Mas eu acho que tem a ver também um pouco com essa idolatria que a gente tem, né? Com a gente mesmo, assim, de... a nossa imagem, ela precisa sempre estar bem diante das pessoas. E não é fica assim... decepcionado quando foge disso. Exatamente. Não é assim, eu me importo com tudo que as pessoas pensam. Não, eu não me importo. Mas também não pensem diferente do que eu quero mostrar. Isso, E quando a pessoa vem, na verdade, ela tá desestruturando aquilo que eu tô tentando construir. Isso. Digamos assim, não sei se tô entendendo. Mas esse é o problema. É bem isso que eu sinto. É tipo assim, minha imagem, ela precisa estar bem com todo mundo, né? Eu preciso que as pessoas leiam o que eu quero dizer, leiam o que eu estou fazendo de maneira correta, né? Porque, óbvio, aí eu falo por mim, né? Eu não tô tentando destruir as pessoas, fazer uma coisa errada, machucar as pessoas. Então, é normal a gente receber com um susto, do tipo, como assim, né? Mas o problema é o que a gente faz com as críticas, né? Qual que é o meu exercício? São 2. A reação primeira, rápida, pá. Porque Larissa nunca reage bem. eu nunca reajo Eu bem. nunca tive uma conversa que ela reagiu. Meu Deus, como ela reagiu bem, nunca. não sei o quê! Tá bom. Eu já fico quieta. Sim, depois eu me Mas, ó, arrependo. Mas Tanto ela que estão ouve. junto aí, né? Então, Não, mas em algum ela momento, ouve. ela Mas eu recebe- aguento, eu nem dou O Alex bola. tá rindo. O que, Alex? Viu? Todo mundo concorda! Os meus funcionários estão lá. Meus funcionários, Eu pronto. falei, os funcionários. Não, é um desafio pra mim, assim, tipo, eu já cheguei a morder a boca, assim, do tipo, a pessoa falando e eu aqui, ó. Aquela que Porque- finge desmaio, né? Aquele desmaio chique. Endometriose. Porque pra mim Oi, é não muito... tô ouvindo. Aquela que se faz de surda. Não tô entendendo. Porque pra mim é muito difícil, é a parte mais difícil. Eu ouço, eu pondero, eu me arrependo, eu choro, eu peço perdão, eu Como volto tu gostaria atrás. que a pessoa te abordasse? Tem um jeito certo. É? Tem. Ao vivo, pelo Whats? Ela quer dica. É que ela tem algo pra falar, daí ela não sabe como fazer agora. Não, agora Cara, não, não tem, não mas acho- quando eu tiver, eu vou assistir Não isso sei, continuar. não sei. Assim, eu não sei explicar. Mas tem várias. Eu tento identificar, já tentei com a minha psicóloga identificar Como porque é eu já mais aceitei fácil. muito bem, várias vezes. Eu aceito, tem muita coisa que a pessoa fala, eu aceito bem. Só que eu não sei explicar. Eu não vejo ameaça. Eu tenho uma teoria. Tem, fala. Tenho. Quando por exemplo, assim, ó, quando tu faz vai fazer uma situação assim, não diretamente com ela, mas que envolve ela, por exemplo, sei lá. Pois é, né? Eu acho que a gente poderia mudar isso aqui, né, Larissa? Essa cor não ficou boa, mas eu acho que não ornou quando agora. Tipo assim, eu tô falando a história, mas não é direto. Agora, se eu chegar e disser assim, Larissa, essa tua calça não tá boa, aí ela já não recebe bem, entendeu? Acho que se tu envolve em outra situação, ela... Aí, ó, viu? É só envolver várias pessoas. Se tu coloca dentro de uma situação assim, tu constrói, ela vai de melhor. Agora, se tu vai direto... E eu acho que a gente tem que ter Eu esse... mereço. Já disposta aqui. Mas é bom assim. Não, e eu acho que isso não é a Lara, é todo mundo, sabe? A gente tem que ir com cuidado mesmo, sabe? Quando a gente vai corrigir alguém mesmo. Não, mas eu Porque já fui com cuidado, pô, é não deu certo, muito- amiga. Ela não recebe bem. Não, É que eu assim, sei, é não recebo muito Tem que- delicado Mas é engraçado mesmo. que depois ela
dá uma patada ali na hora. Não, meu filho, né, demência, siga o barco. Tá. Depois ela repete aquilo como se fosse ideia dela, né? Não, é porque não ficou bom isso aqui, moça. Essa calça não... Aí tu fica assim, ó. Gente, mas quem falou isso foi Ela ouviu. ela ouve, ela é bem humilde. A Lari é humilde, gente. Ela ouve Não, bem. Ela recebe bem, ela na hora que não. eu peço perdão também, se eu Tadinha. briguei, assim. Eu juro que eu sou uma boa pessoa. Mas eu não consigo, gente. Eu não consigo, cara. É difícil. É muito difícil. Quem que é mais Parece mais que a difícil pessoa de tá me ouvir? Tipo, ela tá Atacando. me destruindo. Ela tá esperando o momento certo, entendeu? Tu acha que eu vou ter destruído? Eu sei que não, amiguinha. Mas é que eu não sei explicar. Sim, mas é que é a Sim, nossa diz a insegurança, eu Cassia. entendo, eu também tenho essa dificuldade. É tipo assim, é uma decepção consigo eu fico com mesmo, muita uma vergonha. vergonha, é um constrangimento. Não, e eu fico com vergonha da reação que eu acabei de ter, entendeu? também. Vai gritando Vai e se piorando a envergonhando. situação, porque a pessoa já me constrangeu, eu pioro. Aí eu fico com vergonha, eu não sei mais como sair daquela, sabe? Eu não Tipo, reajo na briga, eu reajo na defensiva, mas tenho vontade de chorar. Daí é pior, Eu que nunca passa choro, mais gente. vergonha. É Eu bem nunca- madura, né? Começa a Eu chorar queria do nada. tanto chorar, eu acho chorar uma coisa digna, assim. A pessoa Não, chorou. não, é Porque muito daí humilhante. tu não sabe se ela tá mal, se ela ficou uma Aí ela fica com dó. névoa. Não, brincadeira. Eu não, acho bonito não é tanto a pessoa assim. chorar. Eu acho, que saída boa. Não, porque não não é. é a saída que eu tenho. A saída é se eu recebo, mas se eu achar, eu vou reagir. Não funciona assim. Não. É só assim. Eu vi não. um vídeo hoje muito engraçado, uma criança brincando, tinha uma cozinha, tipo, casinha de boneca, e ela brincando, a mãe filmando, só que ninguém percebeu que lá no cantinho tinha um forno, um fogãozinho da casinha de boneca, e o Pincher, o cachorro da família, ela perdeu lá dentro. Tava preso. E o Pincher assim, enfiando a cara no vidro, e a criança brincando, e a mãe filmando. Oi, amor, mostra a boneca, e o cachorro lá. Tipo assim que a gente Sou eu. reage às críticas. Tá lá no forno. Sufocado. É isso. Mas, ó, uma das coisas que atrapalha muito, eu acho, é essa coisa do perfeccionismo mesmo, né? De você querer as coisas. Aí que tá, por exemplo, o Lipão. Ele é perfeccionista. É que eu ia dar uma teoria que pessoas, por exemplo, tem algumas pessoas que são melhores nessa situação, não são tão inseguras, não são pessoas tão perfeccionistas, assim, né? São Não. metódicas, mas eu acho que o metódico ele tem essa tendência maior a não Sofrer lidar mais, né? com críticas. Mas sabe que geralmente as pessoas falam, quando tem uma coisa importante, mudando um pouquinho, mas quando tem uma coisa importante pra falar pra pessoa, essa conversa tem que ser ao vivo, tal. Mas sabe que eu perguntei ali, né, no WhatsApp, ao vivo, pensando assim, eu prefiro que se vocês tiverem alguma coisa pra falar pra mim assim mais tensa, me manda um áudio. Por quê? Eu Porque vou pensar. isso, eu vou ouvir. Eu detesto, gente. Conversa comigo ao vivo. Não, mas é que assim, Sou ó, velha. o que eu quero dizer os benefícios disso? Eu vou poder ouvir ali na hora e reagir como eu quiser, não tô diante da pessoa. Claro, eu também não posso ser impulsiva pra responder, mas é mais fácil do que ao vivo, né? E também tu tem aquilo registrado. Eu tenho alguns áudios assim que eu fui exortada que às vezes eu volto, tipo, tá, ainda não mudou. Sabe, daqui a alguns anos. Porque fica ali, porque às vezes tu interpreta tudo errado que a pessoa disse. E às vezes se tá registrado, tu consegue reouvir, às vezes até mostrar pra alguém o que ela quis dizer, o que ele disse aqui. Porque tu pode ouvir com os teus ouvidos, entende? A pessoa tá te dizendo, olha, Lara, essa calça não é tão legal. E a pessoa entender Eles não que eu gostaram da nunca minha me... calça. Tá bem Não, é lindo bonita. tua É calça. só pra Exemplo gente que ela dar um dá. exemplo. E tu entender como, eu Neutro. nunca me visto bem, ela acha que eu sou muito brega. Isso. Então, registrado, depois, num momento de sanidade, tu consegue... não, pera. Foi disso que ela se referiu e tudo Sim. mais. Não, é verdade, porque daí não tem como reagir tão rápido, né? Usar as tecnologias a favor, a do quê? favor. Eu não gosto. Eu gosto que converse comigo. Mas vocês, na opinião de... Meu Deus, eu tô vendo aqui minha imagem. Gente, eu fiz uma progressiva, meu cabelo tá assim, ó. Tô vendo Tá a imagem, já tá ótimo. horrível. Não, tá ótimo. É É porque tu não tá acostumada. Nossa, mas tá cabelo Tá bem liso. bonito. Tá igual o da Lê, que é bem lisinho ali, ó. Não, mas dali tá jogadinho. Não é igual e o meu tal. que tá tudo marcado, arrepiado. Mas, ó, deixa eu fazer uma pergunta que eu já ouvi e eu não sei se eu concordo. Tem hora que eu concordo, tem hora que eu discordo. Tem hora que eu acho que sim, tem hora que eu acho que não. Vocês já ouviram, por exemplo, pessoas falando assim, ó. Tem até uma frase muito famosa, como que é? Se você não construiu... Sim. Você, tipo, não Não tem direito. ouça a crítica de quem nunca construiu nada. Isso, não ouça a crítica de quem nunca construiu nada.
Vocês concordam? Porque assim, ó, a minha pergunta, que às vezes eu falo que concordo, às vezes acho que não, é do tipo assim, ó, tem pessoa, eu só posso ouvir crítica de pessoas que eu, de fato, sei que me ama, sei que tá comigo, tarará, ou não, é bom que eu ouça crítica também de pessoas que estão na internet, não me conhecem, não me amam, só vi uma coisa. Vocês acham que a gente deve absorver esse tipo de crítica ou não? Entendi o que tu quer falar. Eu acho que uma pessoa verdadeiramente humilde, ela vai ouvir tudo, mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de absorver mesmo e parar, pensar, refletir de pessoas que realmente nos amam e querem nos ajudar, porque existe muita maldade, como tu falou, Muita sabe? opinião, né? Isso, todo mundo vai ter uma opinião. Exato, todo mundo vai ter uma opinião. Mas e nem toda crítica que vem é boa. Às vezes é realmente um desabafo, é pra te destruir, é pra te desmotivar, às vezes é usado até pelo diabo, sabe? Pra te colocar assim em crise sobre a tua identidade, sobre quem tu é, sobre o que Deus chamou pra fazer e ser. Então, assim, existe muita maldade mesmo. Então, eu não acho que assim, ó, a pessoa ela tem que estar acima de mim pra me criticar. Por exemplo, só pessoas mais velhas na caminhada com Deus podem me corrigir. Não, um novo convertido pode me corrigir. Sim. Depende do posicionamento, da intenção e assim por diante. Então, eu não acho que a pessoa deve ter construído muito na vida. Uma criança pode me corrigir, um adolescente do Somanil pode me corrigir. Não construiu ainda muita coisa na vida, até porque nem deu tempo. Então, eu não abraçaria toda essa frase, né? Mas eu tenho que ouvir tudo, mas assim, guardar, refletir, é melhor que eu faça com pessoas que realmente estão ali pra me ajudar. Mas também, às vezes eu não vou entender que a pessoa tá querendo me ajudar. Às vezes a pessoa vai estar querendo me ajudar e eu não vou entender como a pessoa querendo me ajudar. E às vezes ela não quer me ajudar, mas também acho que vale analisar na perspectiva da crítica pra que eu saia crescendo. Olha, a pessoa acha que fez por mal, queria me destruir, não quer saber, mas não custa. Eu vou sair ganhando se eu der uma breve analisada sincera, assim, diante de Deus. Sem defesa, só eu e Deus. Até acho que faz um pouco de sentido. Eu saio ganhando. Eu concordo em partes, porque eu penso o seguinte, eu acho que a crítica, ela precisa estar, como é que eu vou dizer? Precisa conhecer a situação. Eu acho que essa questão de construir, quando tu fala, eu sempre penso assim, nunca ouça a crítica de quem não construiu nada. Não tem a ver só, para mim, na minha perspectiva de interpretar esse texto, só de ser maior ou ter construído, mas de estar envolvido, de saber como aquilo funciona. Por quê? Saber o contexto também, Exatamente, porque pessoas que não sabem o contexto, elas não têm capacidade para criticar. Por exemplo, eu sou líder desde muito nova. Então, assim, as pessoas, quando não estão na posição de liderança, elas têm opinião para tudo, né? Só que existem muitos atravessamentos que fazem com que a gente tome decisões e façam escolhas. Não é simples como quem está olhando ali, entendeu? Às vezes tem coisas que tu nem pode falar por que tu tá tomando aquela decisão. Perfeito. Mas e por vai ter quê? que sustentar a tua decisão. Exatamente. Por que não fizeram um estúdio do Kinder? Meu, tem tantas porquês. É uma situação técnica, é financeira, é o fulano que não quer. Às vezes tem outras situações que tu não pode nem expor. E assim, a pessoa ela só tem capacidade para opinar se ela já foi um líder. Quem já foi um líder sempre tem um outro olhar diferente sobre um outro líder. Tanto é que eu, por exemplo, já aconteceu várias situações de eu estar na frente de uma liderança, as pessoas, né, podia ser assim, podia ser assado. Depois aquela mesma pessoa toma a liderança e aí ela descobre que as coisas não eram daquela forma como ela achou que eram, né? Porque a pessoa tem que ter um conhecimento de causa. Então, uma pessoa, por exemplo, que está na internet, que não sabe... para mim, desqualifico completamente essa crítica, porque é uma crítica que não tem a mínima... Ela não sabe, ela não te conhece, ela não sabe de onde tu vem, para onde tu vai, não tem nada. Agora, claro, uma pessoa, por exemplo, no ministério, que é um subordinado a mim, mas que conhece a realidade do ministério, eu vou receber de bom uma crítica, porque sabe como funciona, conhece, por que essa decisão... E mesmo assim, poxa, Letícia, tu agiu dessa forma e ela conhece. Agora, uma pessoa que veio a primeira vez na igreja, não sabe nada, e chega a dar um pitaco, às vezes eu digo, gente, assim... Em contrapartida, de uma pessoa mais distante não dói tanto quanto de uma pessoa bem próxima. Com certeza. Porque daí é tão verdadeiro, tem uma tendência de ser real que... dói mais, né? Eu escuto assim, eu sempre me coloco, pelo menos com as pessoas que eu lidero, sempre me coloco nessa posição, pode falar.
entendeu? Se eu fizer alguma coisa, fala. Porque são pessoas que têm um conhecimento de causa muito grande. Estão ali, convivem comigo, sabem como é que funciona. Mas, gente, é muito bom. Isso é muito bom. Principalmente quando se trata de amizades, assim. Não sei se vocês já passaram por isso. Acho que entre nós, talvez, já aconteceu isso. Mas amizades que já passaram por esse período de, tipo... olha, vou precisar criticar, vou precisar falar. E permanecer. Exato. E às vezes, houve bate-boca, deu aquela afastada ali, tipo assim, ai, saco. E volta muito mais forte e vai construindo. Porque a crítica, a crítica construtiva constrói. Não, mas períodos de críticas entre os relacionamentos, eles são... Eles bons. testam, São bons, né? passam, forjam. Necessários também, porque tira a superficialidade do relacionamento. Exatamente. Não é bom tu tá com uma pessoa que tu tem que andar em ovos, né? Que tu não pode, que tu não tem a liberdade de ser corrigido, de corrigir. Como seria maravilhoso o mundo se não houvesse o pecado, né? O orgulho, e a gente pudesse acessar um ao outro. Mas por isso que eu brinquei, né? Que eu sinto que eu gosto desse tipo de dinâmica. Eu falei no início que eu falei dos pastores, sim. mas não necessariamente dos pastores, mas eu gosto dessa dinâmica onde estamos aqui para isso, porque daí parece que tu se prepara, entende? Por exemplo, a gente sentar aqui e vamos agora ser usado agora é o por Deus, momento para isso, né? Eu não gosto, sabe por quê? Porque eu acho que induz você a ter que ter uma crítica. Entendeu? Às vezes tu nem tá pensando nada, agora tem que falar da Cauane, vou catar uma coisa. E aí o que quando que é uma relevante... pessoa que não convive tanto, você vai ter que catar, mas às vezes é um grupo de pessoas, por exemplo, eu tô falando de um GP, por exemplo, tá sempre se reunindo, tá sempre junto, sempre vai ter alguma coisa que você olha, que você não teve a oportunidade de falar. Eu acho que, pra quem recebe, Não é mais fácil. Eu recebendo a crítica de todo mundo, aquilo ali vai por rala abaixo, eu só vou ficar com raiva. Eu acho que é muito mais saudável tu estimular as pessoas a terem um ambiente onde elas podem falar quando elas sentem necessidade. Por exemplo, eu já tive por exemplo, retiros, né? Olha, pessoal, a gente vai ter um momento aqui lá. Então, se você quer... aproveitar antes de começar, é melhor do que na frente. Chamar alguém que você tem alguma... Se tu tem alguma coisa extremamente relevante. Mas, tipo, a pessoa já tá meio programada, que a qualquer momento alguém pode chamar, entendeu? É tu que quer ser programada, é isso aí, Cauê. É porque ninguém tá eu me achando preparo emocionalmente, e a pessoa pra quem eu vou falar, ela também tá preparada. Não é, tipo assim, do nada ela quer falar isso pra mim. Ela, tipo... faz parte da tarefa, entendeu? Eu acho que são jeitos. É que são prepara os dois lados na minha mente, entende? Pra mim não precisa. Eu acho que é pior. Eu já vou Eu tensa. também. Eu já nem quero sair de casa, já tive uma dor de barriga, já não vou pegar o carro, meu carro não funciona mais, eu não vou chegar lá. Eu, tipo assim, já vou me preparando, tá? Eu acho que incentiva. Eu acho que ambientes de crítica coletivo nunca são bons. Porque aí vira uma coisa... Às vezes nem é tão... E expõe, né? Não digo tipo coletiva no sentido de na frente dos outros. Nem é uma coisa tão grave, mas daí acaba virando uma coisa gravíssima. Sim, uma tensão. Porque aí todo mundo vai falar, eu também acho, daí tu também acha, daí tu começa a pensar assim, meu Deus, todo mundo achando isso de mim. Tipo assim, já entra numa outra paranoia, entendeu? Eu não gosto. Eu acho legal quando, tipo, legal não, né? É horrível, né? Mas importante quando nos ajudam a ver os nossos pontos cegos, sabe? Porque, por exemplo, assim, ó. A Lari falou hoje aqui que ela tem dificuldade de receber crítica. Eu também falei, né? Eu chegar pra ela e falar, Lari, eu percebo que você tem dificuldade de receber crítica, tipo, vai ser mais fácil pra ela aceitar. Porque é uma coisa que ela vê, ela já assumiu, porque é mais fácil eu assumir os meus erros. Difícil é eu ouvir os meus erros pela voz de outro. Quando é uma coisa que eu não enxergo, que não, cara, eu não sou assim. Tu tá falando que eu sou assim, mas eu não sou assim. Tu não me conhece, tu tá me julgando. E isso pra mim é o mais difícil, entendeu? Por exemplo, se a Lê chegar pra mim e falar assim, ó, Cal, tu tem dificuldade com, sei lá, uma coisa que é óbvia pra mim. Tipo, vai doer, vai ser constrangedor, vai ser vergonha. Mas se ela me apresenta uma coisa nova que eu nunca tinha visto em mim, é o mais difícil. É outra reação. Né? Mas às vezes também enfim. É porque às vezes é uma coisa nova que tu nunca viu e não é verdade, né? Mas às vezes porque a gente tem pontos cegos. Há casos também, às vezes não ser, entendeu? Acho que tem mal que saber. Entendido. Eu acho que tem que ser bem ponderado, assim, com isso. Porque eu já ouvi críticas de da coisas pessoa que se não humilhar eram... sem ter precisado, né? Nada a ver isso aí. E não era mesmo, entendeu? Até tem uma situação bem específica da minha vida que foi uma coisa que eu levei muito tempo achando que eu era. E aí, quando aconteceu uma situação que provou aquilo, eu vi que realmente não era. Porque eu achava que eu era. Né? Eu achava, meu Deus, será que eu sou assim? Era uma coisa que eu levava, assim, sabe? Porque foi uma coisa que me foi criticada. Então, eu acho que tem que ter um certo cuidado para, às vezes, a gente não ter absorver o que não é. Absorver uma coisa e começar a achar e sofrer com aquilo. E daí, depois, em uma situação em específico em que aquilo foi testado,
de forma bem forte, eu pensei, não sou, não era. Foi uma situação muito, né? que Pareceu. Pontual. Pareceu numa situação que a pessoa acreditou, sei lá, não sei. É isso. Ai, como a gente tá, né? Só produzindo conteúdo Não, olha, de muito valor. bom. Evoluídas, Muito bom. evoluímos. Esse valor. podcast aqui, gente, Meu, ele é muito bom, sério. tem que ganhar mesmo milhões de Sabe o que a gente seguidores, podia fazer? de inscritos. O Geis que deu ideia. O livro do Pod Nosso. A gente transcrever todos os episódios. Pensa que livraço, tipo, com muito conteúdo, desde casamento, maternidade até críticas. Pra você não criticar o nosso livro, E claro. molequinhas. É uma boa ideia. As molequinhas a gente pula. Ah, daí tem que ver como é que vai ser escrito isso, essa parte das risadas. Das pessoas, o nome das É. pessoas. E a minha sogra. É. Não, eu acho que tem que ser transcrito o conteúdo, assim, o que foi de. Sim, as De piadas valor. a gente vai estar deixando. O livro tem 30 páginas. 5 30 páginas. São São 100 episódios, deu 20 páginas. Você aproveitou muito, né, pessoal? O que era? Não, mas olha, vocês não acham legal? Acho. Achei Dá pra boa. fazer, tipo, de Tem- 5 anos, Tem amiga. editoras que fazem esse trabalho. Vamos dar uma evoluída É, um né? pouco Tá muito mais. cedo, É, né? muito cedo. Tá. 5 anos? Não, ela quer Pô, saber. mas daí não sei nem se vamos estar aqui, né? Ela, Fica Larissa, tu já tá viva. contando muita coisa. Que isso? Ixi, morre. Quer? tanta Vou, coisa então vou trazer acontece. outras pessoas. Ah, não, mas nós vamos estar aqui. Tu que pode estar, sei Eu lá, vou em outro tá- país. Nós vamos estar aqui? Ah, nós acho que vamos morrer por aqui, né? Mas a Lari já não vai querer escrever livro com a gente. Vai estar escrevendo com a Xuxa. Alguém vai ser evoluído. Tem que aproveitar. Pensei em escrever livro com a Xuxa, mas vou pensar. Ela achou Obrigada. evoluído escrever livro com a Xuxa. Deixa assim. Que Quis o dar um Que exemplo. critério, né? Quis dar um exemplo, uma pessoa assim, além. Amém. Amém, gente. É isso. Acabou. Deus abençoe vocês e até o próximo Pod Nosso. Valeu.